Então, pessoal, nós já falamos um pouco sobre como configurar os textos. Vamos agora como configurar nosso próprio nível de informação, que são nossas cotas, que dão as nossas medidas, como vocês podem ver aqui. Inclusive, eu vou encaminhar para vocês a norma sobre cotas. É interessante que vocês leiam para ver do que se trata e como, que tipo de informações a cota deve trazer. E ela no AutoCAD tem um problema semelhante aos dos textos, que é a questão da escala, já que nós desenhamos em escala, nós desenhamos em escala real, desenhamos em metros, e devemos depois transferir isso para uma escala qualquer desejada, seja de 1 para 50, 1 para 100, 1 para 1000, ou seja, o que se quiser. Então, só para demonstrar a vocês qual é o problema, se eu vier hoje aqui na escala, por exemplo, na aba Annotate e escolher a escala ISO 25, que é a padrão do AutoCAD, então deixar aqui ISO 25 e clicar aqui em Dimension, ele vai me mandar selecionar um dos pontos que eu quero cotar, seleciono e seleciono outro ponto. E me mandar determinar que altura minha cota vai ficar. E veja o que acontece. O número fica enorme. Por quê? Se eu olhar aqui as características dessa escala, vou mostrar a vocês como fazer isso, mas bem rápido para mostrar. Deixa eu mostrar a vocês aqui as características dela, do texto. Ela tem uma altura de 2.5. 2.5 o quê? Metros. Né? Como eu estou desenhando em metros, ele vai entender que a altura do texto deve ter 2.5 metros. E isso não é interessante para a gente. Então, semelhante ao texto, nós também devemos configurar para que nossa escala fique com o tamanho ideal, ou seja, legível, mas que não fique exageradamente grande, que polua o nosso desenho. Então, o que nós vamos fazer? A escala, geralmente, a cota geralmente deve ter altura de 2 milímetros. 2,5 no máximo. Eu prefiro utilizar 2, que é um tamanho que eu acho mais agradável. Para configurar a escala, eu mandei para vocês naquele arquivo também, que eu entreguei em sala. Na verdade, não entreguei em sala, mandei para o e-mail de vocês, para o SIGA. Tem essa outra informação que talvez você não saiba do que se trata. Tem a aba item, configuração de cotas aqui, ó. Aba item e o valor. E é isso que a gente vai mexer agora. Então, para que eu configure a minha cota da maneira que eu queira em função da minha escala, é muito simples. Eu venho aqui, ó, na aba Annotate e venho nessa setinha aqui embaixo da categoria cota, vendo aqui Dimensions, ó, que são as minhas cotas. Ou clico aqui embaixo ou simplesmente, que ele vai abrir aquela abazinha onde eu estava, ou digito D, Enter, que é o Dimension Style. Entenderam? Muito simples. Nesse caso aqui, eu posso selecionar o meu ISO 25, deixo ele marcado, tá bom? E vou fazer o quê? Clico em New. Para quê? Para criar um novo estilo de cota. E por que eu deixo o ISO 25 marcado? Porque ele vai, quando eu deixar ele marcado e clicar em New, ele vai utilizar como base esse padrão de cota, que já é muito semelhante ao que nós vamos utilizar. Então, eu vou precisar modificar menos coisas. Então, eu clico aqui nele, clico em New, e ele vai, a primeira coisa que ele me pergunta, semelhante ao texto, é qual o estilo do nome. Então vamos dizer que seja, já que é cota, eu não preciso especificar nada, eu colocar só altura, e sempre vou utilizar a mesma altura, 2 milímetros, não preciso especificar mais o texto. Coloco simplesmente o quê? Escala 1 para 100, por exemplo. Melhor, 1 para 75. Escala 1 para 75. Coloco só isso. Ele vai perguntar se eu quero começar com as características 10 e 25, eu posso deixar selecionado aqui. E ele vai perguntar se é anotativo. Nesse caso, nós não trabalhamos com anotativo. Posteriormente, eu vou explicar a vocês como funciona o anotativo e por que a gente não trabalha tanto com ele, tá bom? Mas por hora, não se preocupem com ele. Deixem desmarcado e continue. Quando você continuar, você vai abrir essa aba para você configurar o seu estilo de cota, seu New Dimension Style, ok? E aqui você vai ver que o nome já está como 1 para 75. E eu venho aqui na minha primeira aba, ó, Lines. E o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui e deixar como by layer. Tudo, ó, Line Type, by layer. Line Weight, by layer. Sempre deixando como by layer. E agora que vem aquela tabelinha que eu mostrei a vocês. Ó. Então, como é que vocês vão ler isso? Na aba Lines, o valor de Extend Beyond Ticks. Então, eu vou lá, qual deve ser 0. E o Baseline Space 0. Então, eu venho aqui, volto para o AutoCAD. Extend Beyond Ticks já está 0. Baseline Space, vou colocar aqui 0. Ok? Não marca Suppressed Inline. Ó. Veja só, se eu clicar em Suppressed Inline, some um dos meus limites de cota, dos meus linhas auxiliares de cota, o que eu não posso fazer segundo a norma. Então eu deixo ele marcado, vai sumir essa pontinha da seta, ó. Se eu clicar aqui e aqui, ele vai sumir com os dois. Não é interessante, então deixo desmarcado.
A mesma coisa aqui no Extension Line. Se eu clicar aqui, ele vai desaparecer com a minha linha limite, minha linha auxiliar de cota. Mesmo jeito da outra. Então, eu deixo desmarcado. Seleciono aqui também tudo by layer. Tá? Sempre deixando tudo by layer para ficar na espessura desejada. E aí, ó, o Extend Beyond Thin Lines. Vou na minha tabelinha. Extend Beyond Thin Lines. Ele me deu aqui o valor. Como é que chega a esse valor, professor? Tentativa e erro. Até a gente chegar a uma cota que seja adequada e vendo trabalho de outras pessoas para a gente chegar. O meu Extend Beyond Thin Line de 0.05, meu Offset From Origin de 0.10. Então eu venho aqui, 0.05. Vai ver quando eu digitar aqui, ó, ele já muda lá. E aqui, 0.10. Esse Offset From Origin está referido ao ponto em que meu texto, a distância que meu texto, ou que a minha setinha vai ficar da origem da minha base. Então eu não quero ela muito distante. Então deixo 0.1. Não seleciono mais nada aqui, posso passar para a aba seguinte. Symbols and Arrows, ou seja, as flechinhas e os meus símbolos. No meu, por norma, para desenho mecânico, obrigatoriamente eu tenho que utilizar as setas nos meus limitadores de cota. Nesse caso aqui, como é desenho arquitetônico, eu posso utilizar esse aqui, ó, o Architectural Tick, que é aquele tracinho que é o mais comum. Quando eu mudo o primeiro, o segundo automaticamente muda. Professor, devo mudar o meu leader, que é das minhas linhas de chamadas? Não vou mudar, vou deixar a setinha mesmo, porque é mais interessante para os meus textos de chamadas. Então, nesse eu não mexo, posso deixar a setinha. Arrow Size, veio na minha tabelinha, só para vocês verem aqui, ó, Arrow Size, Symbols and Arrows, Arrow Size 0.10. Então, vou chegar aqui no AutoCAD e volto para cá. Vou fechar aqui o Excel, porque ele já tá só me atrapalhando. Então, venho aqui, ó, Arrow Size 0.10. Sempre seguindo a tabelinha que eu enviei para vocês. E Center Marks, eu não coloquei na tabelinha,